Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Jair Luiz Reis e eu gostaria de refletir sobre a racionalidade da nossa fé. A pergunta então é: precisamos refletir racionalmente sobre aquilo que nós cremos? Eu digo sim. A racionalidade ela é fundamental. É mediante a razão que nós entendemos cada vez mais aquilo que Deus revelou e se autocomunicou. A razão, ela é amiga da verdade. A racionalidade, ela é aberta. A razão, ela abre o nosso entendimento para aquilo que nós devemos crer, para aquilo que nós devemos acolher na nossa fé. Se nós vemos essa abertura da racionalidade, inclusive ao diálogo, ao confronto com a verdade, nos ajuda a entender o Evangelho, então é um instrumento fundamental e damos a devida interpretação ao Evangelho. Então a gente não precisa temer a questão da dimensão racional. Ao contrário, é uma contribuição insubstituível, porque a racionalidade nos leva à compreensão da verdade salvífica. Nós precisamos refletir acerca daquilo que nós cremos. Mas como já dizia Santo Anselmo de Cantuária, o elemento primeiro é a acolhida da fé. Santo Anselmo de Cantuária diz: creio para entender. Então a primeira referência é a acolhida da fé. Precisamos refletir sobre aquilo que nós cremos e qual o eixo central da nossa fé, para não cair numa visão simplista, redutora, quando não totalmente infundada do Evangelho e da própria mensagem salvífica. E aí cabe uma diferenciação entre racionalidade e racionalização. A racionalidade, como falamos, ela é aberta, ela nos leva ao diálogo, ela sempre quer chegar à devida interpretação do Evangelho, no caso teológico. A racionalização não, ela é fechada. Ela vai querer pegar certo aspecto, fechar nisso e muitas vezes nos leva a uma compreensão infundada. E a racionalidade, ela na verdade ela é aberta às outras dimensões essenciais da nossa fé. A dimensão, da emoção, também toda a dimensão da acolhida na fé, para depois ampliar esse diálogo. Além do mais, nós somos convidados também a ensinar os outros aquilo que nós sabemos. A racionalidade nos leva ao reto entendimento. Ela é aberta, ela permite reconhecer de fato aquilo que o Evangelho nos ensina. E para tanto, muitas vezes nós precisamos recorrer ao que os estudiosos em Sagrada Escritura nos ensinam. Nem todas as passagens bíblicas são tão evidentes por si só. Nós precisamos recorrer aos exegetas, ao pessoal que faz a teologia bíblica. Eu sou mais no campo da teologia sistemática, mas sempre, claro, voltado para a teologia bíblica, que é o fundamento primeiro da nossa fé. E para conseguir fazer esse diálogo e essa integração plena, nós precisamos da razão. A racionalidade nos permite refletir sobre aquilo que nós cremos. Voltando a Santo Anselmo de Cantuária, à medida que nós cremos, nós podemos pensar sobre o que nós cremos. À medida que nós pensamos, nós também podemos ajudar os outros,
Primeiro, chegar no próprio entendimento. A partir do entendimento que nós temos, claro, sempre correto, do Evangelho, de todo o ensinamento teológico, bíblico-teológico, nós também podemos ensinar e ajudar os outros na fé. É também um ato de caridade colocar a serviço dos outros aquilo que nós conhecemos. Então nós temos sempre dois caminhos: ou nós nos fechamos a certo aspecto e não permitimos que haja esse diálogo, ou nós nos mantemos abertos mediante o uso da nossa razão, claro, em consonância com tudo aquilo que a revelação nos confiou e que nós acolhemos na fé. Nós vamos então poder ensinar também aos outros, tentando encontrar a devida explicação, sem cairmos em fundamentalismos ou racionalismos. Porque o racionalismo aí se fecha na razão, acha que todas as respostas são acessíveis somente à luz da razão. Não. A razão tem uma grande contribuição. Mas, quando a gente fala no campo teológico, ela é um momento segundo. Primeiro, nós precisamos acolher na fé. Nós precisamos acolher este Deus que chega ao nosso encontro. Esse Deus que se confia a nós. A graça está em nós. Nós precisamos acolher este Deus. E depois, sim, refletirmos. Nós damos a nossa resposta em consonância com a nossa liberdade, em consonância com aquilo que nós somos, livres e responsáveis. Nós precisamos sempre nos guiar pelo caminho da racionalidade, que reconhece teologicamente que sim, Deus se revelou, que Deus se fez dom para nós e que nós podemos refletir acerca desta verdade. E se Deus nos confiou a razão, é que nós devemos usá-la para compreender cada vez mais, para poder discernir, claro, à luz do Espírito Santo, com auxílio da razão, por onde Deus quer que nós caminhemos, para estar cada vez mais junto com Deus, para cada vez mais trilharmos o caminho da salvação. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Fica o convite para você curtir e compartilhe com seus conhecidos e com seus amigos. Muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.